Estamos com o Dr. Marcelo Assad, que é primo do Álvaro Assad e é cardiologista, mas ele vem nos falar do Dia Nacional de Combate ao Colesterol, que é, sobretudo, sobre esse novo estudo que sai nos Estados Unidos, que retira a indicação de cautela no consumo de alimentos ricos em colesterol, ou seja, liberou o ovo, aquelas coisas todas. Maravilha, vamos então conversar com o Dr. Marcelo Assad, visto que, não sei quem foi, se foi a Food and Drug Administration, se foi a Organização Mundial de Saúde, que liberou ovo, gordura, foi uma beleza? Bem, na realidade, essa história é um pouco mais longa. No final da década de 60, tentou-se, a partir daquele momento, estipular que haveria uma relação direta entre o colesterol alimentar e a dosagem do colesterol sanguíneo. E isso ficou até 2015, mais ou menos, com aquelas restrições habituais. E toda vez que a gente leva para um aspecto específico dessa restrição, a gente entra numa bola dividida. É muito fácil. Você vê que o ovo já foi vilão, o ovo deixou de ser vilão, a gordura foi vilã, deixou de ser. Então, a grande mensagem que não é o alimento, ninguém come gordura. A pessoa come alimento. Ela se alimenta, ela almoça, ela janta, ela não come um aspecto isolado. O que é mais importante do que a gente definir se é vilão ou se não é vilão é o padrão alimentar do indivíduo. As gorduras, por que a gente traz isso hoje de informação? Primeiro que o colesterol, diferentemente de todos os outros parâmetros que nós analisamos vinculados à alimentação, ele é diferente. Por exemplo, não há nenhuma relação entre colesterol alto e peso. Eu chefio um serviço... Alguém aqui tem colesterol alto? Tudo magrinho. Para vocês terem uma ideia, eu coordeno um serviço no Instituto Nacional de Cardiologia com 1000 pacientes, onde os meus pacientes com colesterol mais alto são todos magros. Tá. Diferentemente do diabetes, triglicerídeo e hipertensão, que tem relação com peso. Mas por quê? Fator genético? Aí é que está. Por que o colesterol alimentar perde um pouco de espaço? Porque 70% do colesterol sanguíneo ele vem do próprio organismo. O fígado que tem essa capacidade. 30% só é alimentar. E dentro desses alimentos, fica muito difícil você colocar que o vilão é o ovo, é o óleo de coco, é a gordura saturada. Na verdade, o vilão é o fígado, que não funciona bem. Também tem um aspecto... Não, é verdade, gente. Não, e por que isso é um aspecto interessante? Porque as pessoas ficam, muitas das vezes, com colesterol alto e falam assim, não, me dá mais 3 meses, porque eu vou fazer uma dieta e isso vai cair. Então, é muito importante essa informação, para o indivíduo saber o seguinte, se ele tem essa alteração, ele tem que tratar se for bem indicado. Porque o colesterol, ele, diferentemente dos outros fatores, ele é um inimigo muito silencioso e é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doença arterial. Quer dizer, a ideia de que o HDL é o bom é o ruim. Bom. E o LDL é o ruim, isso continua valendo. Colesterol alto continua valendo. A gente realmente tem que ter menos de 100. Isso depende. Esse é um aspecto muito importante. Outra coisa, não existe um número cabalístico. Tá bom. Depende do indivíduo. Vou dar um exemplo claro. Um paciente de 50 anos com angioplastia ou diabético com revascularização miocárdica, ele tem um LDL abaixo de 50 hoje pelas novas diretrizes. Agora, um indivíduo jovem que não tem outros fatores, você pode ser mais tolerante, 100, 130, dependendo da circunstância. Quem vai poder definir qual é o parâmetro ideal é o médico na análise que ele faz, que é uma análise muito mais ampla. O que a gente precisa entender é o seguinte, colesterol, uma vez alto, será sempre alto. Não tem cura, tem controle. E essa é uma informação muito importante, porque as pessoas subestimam. O colesterol não dói, não incomoda, não enfeia. Então, ele acha que não tem tanto valor se cuidar para aquilo. E ele é o principal fator de risco para o desenvolvimento de infarto e AVC. Mas ele pode ser um falso dado? Não. O colesterol, o colesterol hoje que a gente mais valoriza, o mais impactante é o LDL, que é o colesterol ruim. Esse é o parâmetro mais importante. Porque, de uma analogia simples para que as pessoas possam entender o seguinte, o HDL é o bom colesterol, o LDL é ruim. O HDL seria o lixeiro, o LDL o lixo. Não me interessa a quantidade de lixeiro se eu tenho pouco lixo. Então, a gente tem que atacar o colesterol ruim. Mas como é que a gente faz para subir esse bom? O bom colesterol, você sobe... primeiro que a resposta dessa subida é muito frágil. Ela é muito pequena. Na maioria das vezes, exercício físico aumenta o HDL e, por incrível que pareça, o consumo de álcool
de moderada quantidade. É óbvio que Quando eles a têm que gente dizer está a O fim falando... de semana tá É chegando óbvio aí. que a gente está falando num aspecto Tudo bem. específico. A gente não está falando que as pessoas vão beber para aumentar o HDL. Você me perguntou o que aumenta o HDL. Mas, mais uma vez, o mais importante do que se preocupar com o HDL é baixar e colocar o LDL nos parâmetros que precisam. Agora, existem casos também, por exemplo, casos de mulheres, por exemplo, como eu, que tem colesterol alto, mas por razões de pós-menopausa e que tenho todas as outras taxas lá embaixo, entendeu? E que a minha própria cardiologista disse, não precisa de estatina, ou seja, não precisa de tomar remédio para baixar, mesmo com esse colesterol um pouquinho fora da curva. Aí você tocou dois aspectos muito importantes. A mulher tem uma proteção endógena até o aparecimento da menopausa. Depois da menopausa, vários parâmetros se alteram, entre eles o lipídico, onde o colesterol tem um papel. Por que ela diz que você não precisa? Porque é feita uma análise através de um score de risco. Ela diz, vou fazer uma conta aqui. Isso. E hoje qualquer médico, no lugar mais longínquo do país, pode ter acesso, porque tem um aplicativo que, com 5 perguntas, ele responde se aquele paciente precisa de tratamento, se precisa de tratamento, qual é a dose e as drogas indicadas para isso. Então, provavelmente, você só tem o colesterol, não tem outro fator de risco, e é o que a gente chama de prevenção primária. Não teve nenhum evento prévio que justifique, neste momento, que você tome estatina, como você bem salientou. Mas eu vou precisar, a minha vida inteira, até morrer, eu vou ter esse colesterol acima Com certeza. da média e, eventualmente, pode chegar um momento em que ela vai poder dizer, não Exatamente, tem jeito, a tomar. triglicerídeo está ruim, a LDL está ruim. Vou te dar um exemplo prático. Você hoje não precisa, mas aí você faz um Doppler das artérias do pescoço, Doppler de carótide, e aparece uma placa de 30%, que é uma placa pequena, que você não tinha no ano anterior. Neste momento, provavelmente, você se torna uma paciente passível para tratar. Não, eu estou interessada em outra coisa, desculpe, porque agora é consulta privada aqui. Eu posso continuar sem fazer exercício, então, porque já não vai baixar mesmo, né? Não, E sinceramente. comendo... Mas olha Vai só, baixar mesmo. essa é uma informação também muito importante. O exercício, ele funciona igual remédio para o organismo inteiro. Não, eu já sei. Exercício diminui doutor pressão Marcelo. arterial, diminui peso, ajuda a controlar a glicemia, diminui triglicerídeos, Eu sei que é diminui bom. depressão, Melhora a circulação, melhora ânimo. então, assim, é um santo remédio. Para o colesterol, especificamente, e não é à toa que, quando bem indicado, as estatinas são as drogas principais ao ponto de ser a classe mais vendida no mundo, porque mudou a história natural da doença arterial. O indivíduo que tem doença arterial já prévia, as estatinas mudaram. Por quê? Porque não é só a presença da placa dentro da artéria que causa problema. Às vezes as pessoas falam assim, não, a placa tem 30% ou tem 80%. É a inflamação que a placa gera. E essa inflamação, a estatina também age nesse sentido. E dieta, Foi uma descoberta a Vera, de 30 anos atrás, uma coisa 30 assim, anos. né? A Vera que tem já o índice alto, se ela come, faz uma dieta tranquila, assim, ela pode baixar ou ela pode não elevar isso? Tem algum tipo de alimento que ela deve Sim. evitar comer? A dieta sempre ajuda. A dieta ela é adjuvante, ela tem 30% de responsabilidade. Mas o que a gente precisa frisar para a população, que para não criar nenhuma celeuma assim, não, vou cortar esse alimento de vez. O bom senso da moderação faz muita diferença. Hoje a gente sabe, por exemplo, que o carboidrato simples, ele é muito mais maléfico do que a gordura. O que é o circunstâncias. carboidrato simples? Seria o açúcar, Brócolis. Brócolis. seria o açúcar, seria o arroz branco, o pão branco, a farinha branca. Eles são muito mais deletérios. E também tem estudos que mostram que quando a gente corta a gordura definitivamente, alimentar, você aumenta a ingesta de carboidrato. E, consequentemente, você interfere nos outros parâmetros de uma forma Quer dizer, muito a clara. gordura deixou definitivamente de ser vilã. E, na verdade, Mas tem a gordura o que trans, tomou... saturada. Aí a gente pode falar disso, mas o que eu queria falar era a respeito da alimentação em geral, porque quando a gente está falando de dieta, a gente tem que sair um pouco dessa dieta restritiva alimentar e atacar de frente o que interessa. Ou seja, fast food, refrigerante, pizza e sorvete daqui bom, não pode. Quer dizer, é isso que não pode. E não o pão integral, o arroz e o feijão. Integral, Quer dizer, come arroz e feijão, mas não come o resto. Isso que ela está falando é muito importante. Hoje, o grande vilão, e aí a gente tem um fast grande food, problema, são os alimentos Processados, né? processados e ultraprocessados. Porque, além de todo o malefício daquele alimento, ele ainda tem aditivos que contribuem de forma muito clara. O grande segredo é o seguinte, quanto mais natural a alimentação, melhor.
E qual é a base da alimentação? São as verduras. Hoje a gente tem estudos mostrando que mesmo quando o indivíduo consome gordura saturada e tem na sua base alimentar as verduras, essa mesma gordura saturada não faz o mesmo impacto do que aquele que não teria. Então, naquela sua tua pergunta, gordura saturada é a mesma coisa que gordura trans? não, são diferentes. Pois é. Quando a gente fala gordura saturada, especificamente, seria a gordura natural, por exemplo, das carnes, bacon, chocolate, torresmo, né? chocolate em algumas circunstâncias, creme, óleos queijo. que vocês usam. Então, assim, que a gente usa de uma forma geral. Quando a gente diz gordura trans, a gente está falando muito dessas coisas processadas, ultraprocessadas, fritura, nuggets, salsichas, embutidos, essas situações. Tem alguma chance, assim, você gosta muito de uma batata frita, de fazer ela de uma forma mais saudável, sem a gordura trans? Por exemplo, essas fritadeiras elétricas... Aí não tem óleo. Aí você tira o componente do óleo, porque o grande problema do óleo, qualquer que seja o óleo, na hora que você esquenta, você refina, principalmente o refinamento dele, você se transforma num aspecto mais maléfico. Por isso que o azeite tem um componente melhor em relação a isso. E às vezes a gente vê... Mas eu já ouvi falar também que o azeite, quando põe na frigideira, ele fica maléfico também. Não, menos do que os óleos, não tenha dúvida disso. Porque o refino do óleo iguala esse óleo. E aí a gente está falando o seguinte, às vezes é vendido que o óleo de canola é superior ao óleo... Então, depende, porque, na realidade, o refino é o mesmo e transforma isso num risco maior. Quer dizer, na verdade, você pode comer perfeitamente, cozinhar sem óleo nenhum e jogar meio litro de azeite que não vai fazer tão mal. É verdade. O problema, aí entra outro aspecto, que o azeite é calórico. É aquilo que a gente diz, a alimentação ela não pode ser segmentada por um aspecto só. Por isso que é muito importante o padrão alimentar. O indivíduo tem a noção seguinte, a base é a verdura. Aí você pode juntar a dieta mediterrânea, deste, o padrão do brasileiro, que é arroz e feijão, pode. O grande problema é que hoje a gente não tem tempo, se alimenta mal, e os alimentos ultraprocessados, eles são mais baratos e de fácil acesso. Essa é uma explicação muito óbvia que a gente vê. Uma lasanha da Sadia, que é altamente calórica, altamente nociva, custa R$10. É por isso que a gente vê qual é a explicação da gente analisar a população em geral e ver que populações pobres estão obesas. Estão obesas, porque é barato. Porque eles se alimentam mais de biscoitos, de alimentos que, infelizmente, estão mais acessíveis para eles. E verdura, legumes, se alimentar mal custa caro. Essa é uma questão que a sociedade tem que brigar. E isso não começa aos 40, 50 anos, tem que começar na escola. Porque as crianças estão com níveis de alto mesmo de colesterol? Alto, de obesidade, de colesterol e hipertensão e até mesmo diabetes. A gente precisa mudar isso. O Brasil está numa... Essa questão do ter passado por um período de desenvolvimento e de ter trazido alguns aspectos muito de fora, fez com que o nosso padrão alimentar mudasse. E, obviamente, que hoje a gente tem uma grande preocupação, porque o Brasil se tornará, nos próximos 20 anos, recordista mundial de infarto e AVC, se não mudar a história natural. A previsão... quer dizer, isso tudo está ligado à alimentação, então. A alimentação, o status, todo o aspecto... Sedentarismo. A gente analisa, por exemplo, o Rio de Janeiro e fala assim, o Rio de Janeiro é um estado que as pessoas fazem exercício, né? Porque a gente olha a orla, está todo mundo correndo. Mentira. O Rio de Janeiro hoje é um dos piores estados do país em matéria de atividade física. Jura? O que acontece... Gente, até isso. O que acontece é que hoje tem uma situação que é muito interessante, que não é atividade física regular no sentido de academia. São as atividades diárias. Aquela coisa assim, na Europa é muito mais fácil, porque você tem metrô, estações muito próximas. Não salte na sua estação, salte uma antes. Se você vai num prédio, não suba de elevador. Você tem academias de ginástica, às vezes, que tem escada rolante, escada normal. Você olha a escada rolante lotada. No metrô, às vezes eu fico olhando essa escada rolante lotada e a escada normal ninguém. Quer dizer, a gente tem que mudar essa visão. E essa atividade diária faz, ao final da semana, uma diferença muito grande para sair do sedentarismo. Com certeza. Então tá. Então, Marcelo, podemos comer ovo à vontade. À vontade não, com parcimônia, mas ele não é o vilão que as pessoas achavam. Definitivamente não é. Como nenhum outro alimento. Lembrando o seguinte, consuma verdura, legumes, uma boa alimentação e a gordura saturada entra como complementação.
toda vez que você faz uma dieta restritiva, você traz infelicidade. É Então verdade. tem que ser uma E coisa acaba- inclusiva. Tem uma pergunta da Sandra Damasceno, ela quer saber se quem usa atorvastatina vai usar a vida toda para o colesterol. Outra coisa, se é verdade que a atorvastatina traz problemas de demência no futuro. Bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque, primeiro, que ela vai usar uma vez iniciada para o resto da vida. Isso aí não tem dúvida. E essa é uma mensagem muito importante, porque as pessoas acham que está tratando alguma coisa pontual, e não está. É igual pressão, é para o resto da vida. Se deixar de usar, vai Se ser deixar, volta, e tem trabalhos mostrando que o pior é aquele que tomou, baixou e voltou a subir. Isso aumenta a chance de eventos cardiovasculares. Então, uma vez iniciada, é para o resto da vida. Segundo, que é uma questão muito interessante, porque as estatinas, sem dúvida nenhuma, dentro da medicina, talvez tenha sido a classe de medicamentos mais aviltadas e testadas com todas as hipóteses negativas que você possa ter. Já passou pela fase que ela poderia causar suicídio, que ela poderia causar demência, que ela poderia causar depressão, que ela poderia levar a lesão muscular e lesão hepática, e a questão da cognição que ela fala. Pelo contrário, tem trabalhos mostrando hoje que uma das principais causas de demência ou de Alzheimer é o que a gente chama de injúria vascular, que são micro-AVCs que o indivíduo vai fazendo ao longo do tempo. Essa má fama é fake news ou tem alguma coisa por trás? Ou realmente houveram estudos que comprovaram? Não, na realidade foram sempre suposições. E o que acontece hoje, porque esse é um assunto que a população em si gosta muito. E aí a internet, ela trouxe muitas coisas positivas, mas também trouxe alguns desserviços. E um deles é isso, quer dizer, o que as pessoas precisam entender é que quando tiver alguma dúvida específica em relação a algum medicamento, que ela não pare, que ela primeiro procure o seu médico de confiança. Eu não tenho médico de confiança. Então vá nos sites que as sociedades colocam como sites importantes. Então, a sociedade de especialidade. A gente tem hoje, infelizmente, alguns colegas e algumas pessoas que fazem vídeos, fazem informações, dão informações na internet que não estão baseadas em nenhuma evidência científica. Isso é um desserviço muito grande. Então, se a pessoa está em dúvida, procura um serviço especializado. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, se for alguma coisa focada na cardiologia, na Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro. Investigue, não pare. Tem uma última consulta aqui do Wanderson Góes, do Rio de Janeiro. Ele quer saber se existem suplementos fitoterápicos que ajudam a baixar o colesterol ruim e triglicerídeos, ou algum que ajude a aumentar o colesterol bom. Dá para suplementar? Você tem alguns fitoterápicos que ajudam a diminuir o LDL, que é o colesterol ruim, mas eles são alternativos. A primeira escolha do tratamento sempre é a estatina. Se o paciente não alcança os alvos preconizados ou tem alguma intolerância à estatina, a gente abre mão, a gente parte para outras opções e os fitoterápicos entram nessa opção. Por que isso? Porque as estatinas têm um potencial redutor em torno de 50% do LDL. Os fitoterápicos, na melhor das hipóteses, em torno de 20%, 25%. Então, ele não alcança ter o mesmo resultado das estatinas. Com que idade a gente deve começar a investigar o nosso colesterol? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu duvido que as pessoas saibam disso efetivamente. O primeiro dado fundamental, e essa é uma mensagem, procure saber na sua família se alguém tem colesterol alto. Primeiro. Segundo, se alguém teve algum evento cardíaco precoce. Esses dois marcadores são os mais importantes. Se isso for positivo, quer dizer, teve um pai que infartou com 45, um avô que operou com 50, dose o colesterol dos filhos a partir de 2 anos de idade. Normalmente, a informação é a seguinte, dose a partir de 10 anos. 10 anos de idade é o corte para a primeira dosagem do colesterol. Gente, essa foi punk. Estou impressionadíssima. Momento de silêncio. Todos para o médico, todos para o laboratório amanhã, né? Algumas décadas defasadas. Eu tenho pacientes tratando no ambulatório com 6, 7 anos, tomando remédio já.